Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, né? E o que é que significa a Páscoa? Daqui a pouco a gente vai cantar um pouquinho mais, mas eu queria fazer uma breve meditação aqui. Nós teremos alguns especiais também daqui a pouco, né? Então hoje a liturgia está toda misturada, tá bom? Todos os anos o povo de Israel, eles comemoram a Páscoa. Os israelitas comemoram a Páscoa, né? Que na verdade eles comemoram a sua libertação do Egito, conforme está narrado lá no livro de Êxodo, né? Hoje é domingo de Páscoa. A maioria das pessoas definem a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus. Já viu o quanto está associado isso? Sempre que você pergunta o que significa a Páscoa, algumas pessoas vão dizer assim: ressurreição de Jesus. Na verdade, a Páscoa não é bem a ressurreição de Jesus. Tem algo a ver, mas não é necessariamente isso. Na verdade, se nós formos considerar a história, a origem da Páscoa, a origem tem mais de 1.500 anos. Mais de 1.500 anos, aliás, mais de 1.500 anos antes de Jesus nascer, tá bom? Então, há mais de 1.500 anos antes de Jesus nascer, já havia a Páscoa. Então, está na cara que a Páscoa não é, a sua origem não está na morte do Senhor Jesus Cristo, porque ele não estava ainda nesse mundo, né? Mas, irmãos, a Páscoa ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento como a celebração do livramento do povo de Israel da escravidão do Egito. Por isso, nós que somos cristãos, nós não celebramos necessariamente a Páscoa, porque a Páscoa, ela diretamente falando, ela não diz respeito a nós. A origem da Páscoa, nós encontramos a sua origem lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, especificamente para os israelitas, quando eles foram libertados do Egito. Você lembra desse acontecimento? Até na sua leitura bíblica, se você tem acompanhado, né, tem feito a sua leitura. Deixa eu fazer um adendo aqui. Como é que está a leitura da Bíblia? Está em dia? Não? Está atrasada? Né? Então espero que esteja em dia. Você passou por essa leitura lá no livro de Êxodo. A Bíblia ela relata um fato muito importante, um fato histórico extremamente importante para os israelitas. Eles ficaram escravizados no Egito por mais de 400 anos, sendo escravos numa terra estranha, mais de 400 anos na escravidão. Esse foi um período de intenso sofrimento e humilhação no trabalho escravo. Eles foram realmente humilhados, o povo de Israel estava sendo humilhado. Em meio a tanto sofrimento, Deus levantou um homem para libertar esse povo. E esse homem foi? Moisés, exatamente. Esse homem então foi levantado, chamado por Deus, para conduzir o povo à liberdade. E ao longo de dias, Moisés, ele foi diante do faraó, levando a ordem do Senhor para libertar o seu povo, para libertar o povo de Deus. Porém, faraó, com o coração endurecido, não permitiu com que o povo fosse liberto. Ele não permitiu a liberdade do povo. Ele queria manter aquele povo ali como escravo, ele queria manter aquele povo trabalhando para ele, debaixo de um grande sofrimento e humilhação. E é aí que o Senhor usa a vida de Moisés para trazer uma série de castigos para os egípcios, na intenção de que o faraó libertasse o povo. Aí você lembra quais foram esses castigos? Alguém se lembra qual foi o primeiro castigo que o Senhor deu? Chamado de as 10 pragas do Egito, né? Qual foi a primeira praga? Você lembra? Quem lembra? Qual que é? As águas se tornaram em sangue, exatamente. E a segunda praga, qual foi? Isso é coisa de escola dominical, hein? Para as criancinhas principalmente. Quem lembra aí? Adulto, criança? Não? A praga das rãs, ok? Essa é foi a segunda praga. A terceira praga, uma enorme infestação de piolhos. Já pensou? Piolho e mais piolho. Muitas mamães sofrem quando a criança começa a ir para a escola, né? Porque começa a pegar os piolinhos aqui, outro ali. Mas aqui é uma infestação de piolhos. A quarta praga, a praga do enxame de moscas. Aí nós temos a quinta praga, a peste nos animais, matando todo o gado dos egípcios.
O Senhor, ele enviou ainda a sexta, que foi sarnas, que se tornaram em úlceras, tanto nos homens quanto nos animais, né? Tanto nas pessoas quanto no gado. O Senhor enviou também a sétima praga, uma saraiva, né? Grandes pedras de gelo caindo do céu juntamente com fogo, e ainda assim, Faraó, endurecendo seu coração, não permitiu a liberdade do povo. O Senhor ainda enviou a oitava praga, que foi o enxame de gafanhotos, que acabou com toda a plantação. Ainda assim ele se manteve endurecido. E a nona praga, escuridão total em toda a terra do Egito por 3 dias. Escuridão total. Ainda assim, com esses 9 castigos, Faraó, com o coração endurecido, não permitiu a liberdade do povo. Então, agora começa a história da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, se você quiser ler em casa depois, Deus deu as orientações que deveriam ser seguidas com atenção para que a 10ª e última praga não entrasse nas casas dos israelitas, que era a morte dos primogênitos. O Senhor anunciou que a 10ª praga seria a pior de todas. Todos os primogênitos em cada primogênito em todos os lares, ele viria à morte. Cada primogênito. Isso significa que em cada casa, como diz a palavra de Deus, em cada casa havia um morto. Não importava se o primogênito, o primeiro filho, era recém-nascido, se ele tinha 12, se ele tinha 18, se ele tinha 30 anos. O fato é que todo primogênito iria morrer como castigo, porque os israelitas não queriam libertar o povo de Israel. Em resumo, então, o que eles deveriam fazer? As instruções foram claras. O livro de Êxodo diz que os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito de 1 ano. Eles deveriam assar a carne desse cordeiro e comer aquele cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargosas. Esse pão sem fermento, ele simbolizava a pressa com que eles deveriam estar prontos para sair. Pão sem fermento, porque não podia ter aquele prazo, aquele tempo para esperar o processo de levedura, né, todo aquele processo de fermentação. Então, o pão era sem fermento. E as ervas amargosas, porque simbolizava as amarguras que eles sofreram lá na terra do Egito durante a sua escravidão. Eles tinham que comer esse cordeiro vestidos e preparados para sair a qualquer momento. A palavra diz sapatos nos pés e cajado na mão. Então eles tinham que estar preparados para saírem a qualquer momento. Agora, quando eles sacrificassem aquele cordeiro, eles tinham algo específico que deveriam fazer com o sangue daquele cordeiro. O sangue daquele cordeiro deveria ser aplicado nas vergas das portas ou nos batentes das portas de cada casa. E todo esse processo, então, essa é a primeira Páscoa. Então, essa é a instituição da Páscoa. É ali que o Senhor, ele instituiu a Páscoa e dali em diante, a cada ano, o povo de Israel, eles lembravam desse fato, da sua liberdade. E aí o que aconteceu foi que, à meia-noite, realmente Deus matou cada primogênito de cada casa. Nas casas dos hebreus, onde havia o sangue nas portas, a morte não entrou. Mas nas casas dos egípcios, onde não havia o sangue nas portas, ali havia um morto. E dessa forma foi que Faraó permitiu o povo de ser liberto da escravidão no Egito. Então, Deus libertou o seu povo e a cada ano os israelitas se lembram desse fato. A cada ano eles se lembram desse fato. Então, tá vendo como é que essa foi a instituição da Páscoa, né? Então, a Páscoa, ela é a junção de todo esse evento. Agora, por que Páscoa? Porque a morte, quando ela passava pelas casas e o Senhor via o sangue nas portas, então a morte não entrava naquela casa. Diz o texto bíblico que a morte passava pela casa. Ela passava direto, passava por cima. E aí que está a história da Páscoa, porque a palavra Páscoa significa
passagem, significa passar por cima. Então era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Então a morte, quando o Senhor viu o sangue em cada uma daquelas portas dos israelitas, a morte não entrou naquela casa por causa do sangue do cordeiro aplicado naquela porta. Então a morte passava aquela casa e ia adiante, até que chegasse na casa dos egípcios. Então, por isso a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, né? Ou passar por cima. Naquela noite no Egito, a morte entrou na casa dos egípcios, porém passou por cima da casa do povo de Deus. A morte não entrou nas casas por causa do sangue do cordeiro que estava nas de cada casa. Então, consegue ver? Então, essa é a Páscoa. Esse é o significado real da Páscoa. Por isso, nós não celebramos a Páscoa. Nós não somos israelitas, muito menos nós fomos libertos do Egito. Embora exista uma certa figura, né? Uma certa metáfora aí entre o Egito e o mundo e tudo mais. Mas, literalmente, nós não fomos libertados do Egito. O povo de Israel, sim. Por isso, nós não celebramos a Páscoa. Ela se refere literalmente à liberdade do povo de Israel da escravidão do Egito. Só que acontece o seguinte: apesar de nós não comemorarmos, nós não celebrarmos a Páscoa, tem algo muito interessante que associa esse período da Páscoa com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós nos lembramos de Cristo nesse domingo de Páscoa, porque tem uma certa associação. O fato é que Jesus, ele morreu no período da festa da Páscoa. Por isso nós lembramos desse fato, nessa época, né? Então, olha só, outro fato é que o que Jesus fez durante a festa da Páscoa? O que Jesus fez para celebrar a Páscoa? Ele, sendo judeu, ele celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos. Mas acontece algo interessante e muito importante para nós, hoje à noite, que aconteceu durante essa celebração da Páscoa, lá quando o Senhor Jesus Cristo reuniu com seus discípulos. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 26, nós vamos fazer a leitura aqui. Mateus capítulo 26, em breve nós estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Mas em Mateus capítulo 26, versículos 17 até o versículo 30, olha que interessante o que acontece. Mateus capítulo 26, versículo 17 até o 30. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, olha que interessante agora o que acontece. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai.
e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Observou então o que acontece? O Senhor Jesus Cristo reuniu os seus discípulos na casa de um homem para celebrar a Páscoa. E durante a celebração, ele revela que haveria de ser traído por alguém. E aí, logo depois, ele celebra a ceia com os seus discípulos. Então, por isso, o que nós fazemos para lembrarmos desse feito ali, enquanto os israelitas celebram a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso é que esse momento da Páscoa, ele tem muito a ver conosco. Nós não celebramos a Páscoa, mas assim como aquele cordeiro que foi morto lá no Antigo Testamento para a libertação do povo de Israel, para que o sangue fosse colocado nas portas, para que a morte não chegasse até eles, da mesma forma, João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele viu João chegando, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, conforme diz o texto bíblico, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para que através de um sacrifício, uma vez feito e perfeito, pudesse nos dar a salvação. Aquele sangue que foi colocado nas portas, que fez com que a morte não chegasse até eles, da mesma forma o sangue de Jesus foi colocado no nosso coração. E é esse sangue que nos lava dos nossos pecados, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Está vendo a semelhança então? Em tudo isso com relação ao Senhor Jesus Cristo, a sua morte, todo o seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, tudo isso nós encontramos durante a celebração da ceia, nos elementos da ceia. Tudo isso, todo esse fato a respeito de Jesus Cristo. Então, por isso que, embora nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. E aqui nós temos a instituição da ceia. Da mesma forma que nós vimos para o povo de Israel a instituição, a criação, a fundação da Páscoa, da festa da Páscoa, nós temos aqui a fundação também, a instituição da ceia do Senhor. Então nós temos o pão simbolizando o corpo de Jesus que foi entregue por nós, como nós lemos no começo do culto, em Isaías 53. E nós temos o sangue, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Então, em tudo isso, irmãos, e tudo isso faz parte da ceia do Senhor. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrar da morte, sepultamento e também da ressurreição de Jesus. E mais adiante, durante a mensagem, nós vamos falar um pouco mais sobre o sofrimento e a ressurreição dele, tá bom? E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então, logo depois de participar da ceia, é que o Senhor Jesus Cristo foi para o jardim do Getsêmani, e nesse lugar é que começa a sua agonia. Lá no Getsêmani, então, começa todo o processo de sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Tem um cântico, a Bruna vai estar chegando e vai estar cantando, ele fala justamente sobre isso, então que seja uma bênção para os irmãos. No Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o Mestre a
seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No capítulo 27 de Mateus, nós temos então a sequência dos acontecimentos que demonstram o quanto Jesus sofreu e foi envergonhado por nós. Mateus capítulo 27, vira um pouquinho mais adiante aí na sua Bíblia, se você estava ainda no capítulo 26. No capítulo 27, então, nós temos ali vários momentos durante a narrativa do seu sofrimento, vários momentos em que ele foi envergonhado por nós, e você pode ler todo o capítulo em casa, mas só para destacar alguns momentos aqui, por exemplo, no capítulo 27, no versículo 26, diz ali que, então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja que Jesus ele foi trocado por um bandido muito famoso. Preferiram um bandido do que o Senhor Jesus Cristo, e ainda assim mandaram açoitá-lo. No versículo 28 diz: e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Despindo-o, tiraram a roupa de Jesus diante de todos, e colocaram uma capa simulando a realeza. Na verdade era zombaria. No versículos 29 e 30 diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Percebe a zombaria que o Senhor Jesus Cristo enfrentou? Então, uma coroa de espinhos, porque afinal de contas, se ele se dizia ser rei, todo rei tem uma coroa. Então eles fizeram uma coroa de espinhos e cravaram na sua cabeça, e todo rei tem um cetro, na verdade. Então, para zombar dele, colocaram um pedaço de cana na mão dele. Só que depois pegaram aquele pedaço de cana, e diz o texto ali que bateram com aquele pedaço de cana na sua cabeça. O interessante aqui, na verdade, o doloroso aqui, é que nota que ele estava com a coroa de espinhos, bateram na cabeça dele, enquanto ele estava com uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. No versículo 37, pulando mais adiante, diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação,
Qual foi a sua acusação? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aquele que de fato é rei, estava sendo crucificado como um suposto rei, uma fraude, né? Então essa era a acusação. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus, claro que com zombaria. No versículo 38 diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e um outro à esquerda. Quando, naquela época, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que havia. Era uma morte, além de vergonhosa, extremamente dolorosa. Era uma morte que durava horas e às vezes dias a pessoa pendurada naquela cruz até que chegasse a morrer. Então essa morte ela era destinada para as piores pessoas do mundo. O Senhor Jesus Cristo foi colocado entre elas, entre 2 pessoas que eram as piores pessoas da sociedade, que mereciam pena de morte, da pior que havia naquela época. O Senhor Jesus Cristo foi colocado entre 2 malfeitores como se fosse um deles. Percebe então todo o sofrimento que Jesus Cristo enfrentou por nossos pecados? E eu ainda fico chocado, irmãos, em que existem pessoas no nosso mundo que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Como acabou de ser cantado, né? A Bruna cantou agora há pouco, ele tanto me amou, carregou aquela cruz, ele ainda assim, mesmo depois dos açoites, depois de todo o escárnio, depois de toda essa zombaria, todo esse sofrimento intenso, não somente físico, mas emocional também, mesmo com tudo isso, o Senhor Jesus Cristo ainda conseguiu forças para carregar aquela pesada cruz até o alto, para que pudesse cumprir o propósito de Deus por nossos pecados. De tudo isso que Jesus enfrentou por nós, ainda havia algo que estava por vir. No versículo 46, diz assim: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo com tudo isso que Jesus sofreu por nossos pecados, ainda havia algo extremamente pior que estava por vir, que era o momento em que, pela primeira vez, desde a eternidade passada até a eternidade futura, o Senhor Jesus Cristo, ele clama pela presença do Pai. Isso aqui não é um conto do vigário, uma história, mas é algo que realmente aconteceu. Se Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? É porque, por algum motivo e por um breve momento, o Senhor Jesus Cristo estava desamparado pelo Pai. Agora, o fato é que não é que Deus é um Deus mau, um Deus que estava simplesmente por nada castigando o seu filho. O fato é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele já veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados, porque ele é a nossa única esperança de salvação. Então, nesse momento, como a palavra de Deus nos diz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, quando Jesus estava nesse exato momento aqui, clamando a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? É porque nesse momento ele tinha sobre si os nossos pecados com ele, e Deus não pode ver pecado, Deus não pode contemplar, Deus não pode sequer sentir o cheiro do pecado, porque Deus é santo, Deus é totalmente santo, ele é a plenitude da santidade. E um Deus totalmente santo, a um Deus totalmente santo é impossível ter qualquer contato com o pecado. Então, por isso, nesse momento, realmente o Senhor Jesus Cristo experimentou a pior de todas as coisas. Pela primeira vez em toda a eternidade, seja no passado, seja no futuro, o Senhor Jesus Cristo aqui estava clamando ao Pai, porque ele estava sendo desamparado. Eu acho que, irmãos, sinceramente, eu acredito que nós não conseguiríamos entender isso aqui, porque nós já somos pecadores por natureza. Por muitas vezes na nossa vida, nós escolhemos viver longe do Senhor.
desobedecendo a Deus. Mas nós estamos falando aqui de alguém que nunca perdeu a comunhão, nunca perdeu o contato com o Pai. Mas aqui ele clama ao Senhor. E aí, por fim, no versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E é aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele entrega o seu Espírito ao Pai. Aqui ele morreu por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isaías 53, como nós lemos, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Cristo não morreu como um mártir, mas como o nosso substituto para receber uma recompensa que era nossa. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Salário é pagamento, o nosso pagamento, a nossa recompensa, o nosso merecimento pelo fato de sermos pecadores é a morte. Cristo recebeu a nossa morte, aquele merecimento que era meu, ele tomou sobre si, por livre e espontânea vontade, ele decidiu, ele se entregou para ser morto pelos seus pecados. Por isso nós temos condições de estar aqui. Essa foi a maior demonstração de amor que a humanidade poderia ver. Essa foi a maior demonstração do amor de Deus em dar o seu único filho para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Essa foi a maior demonstração de amor do Filho de Deus, de Jesus, que entregou a sua própria vida para morrer por nós, para que, pela sua morte, nós pudéssemos ter vida. Essa foi a maior demonstração, tanto do Pai quanto do Filho. A maior demonstração de amor. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Mas se a história tivesse terminado aí, nós estaríamos perdidos e condenados sem salvação, não é verdade? Afinal de contas, que benefício traria o morto até nós, para nós? Que benefício nós teríamos? A questão é que nós sabemos como a história continua, porque nós temos a palavra de Deus. Nós sabemos como continua. Abre comigo em Mateus, aí no capítulo 28, né, se você ainda está no capítulo 27. Mateus capítulo 28, nós temos ali a narrativa, então, do que aconteceu após a morte do Senhor Jesus Cristo. Se você ler o versículo anterior, os versículos anteriores, você vai observar que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, colocou-o num sepulcro novo, né? E no versículo 28, então, o que acontece é o seguinte, no capítulo 28, então, o que acontece é o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles,
com os anciãos e, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até aos dias de hoje. Olha só que coisa. Roubaram seu corpo. Que história, né? Tem algum detalhe muito interessante? Vira comigo para o livro de João, para o Evangelho de João, por favor. João, no capítulo 20, ele traz um detalhe ali interessante para nós, de um diálogo. João narrou esse diálogo, Mateus ele não escreveu, mas João escreveu e está complementando a história, né? Diz assim, a partir do versículo 11: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco e assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, olha o que acontece. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, Deus meu e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então, de repente, você encontra uma mulher chorando, né? E ela disse: Olha, se você o levou, ela não sabia que era ele, se você o levou, me fala onde ele está e eu vou levar ele de volta. Mas aí quando ele disse Maria, de algum jeito ela reconheceu e ela disse Mestre. Ela sabia que nem tudo estava perdido, amém? É uma história bonita, não é verdade? Nós vemos aqui uma mulher que estava sem esperança, mas naquele momento ela recebeu esperança. O seu desespero pelo corpo que havia sumido, mas naquele momento ela recebeu esperança. E não só recebeu esperança, mas aquelas palavras deram esperança a ela, e ela foi levar a mesma esperança para os outros também. É isso que a ressurreição de Cristo traz até nós: esperança. Amém? Maria, que aconteceu?
A pergunta que fica para nós é, já que nós estamos falando sobre a ressurreição de Cristo, qual é a importância disso? Qual é o impacto que a ressurreição de Cristo traz sobre nós hoje? 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo ele fala especificamente sobre a ressurreição, e eu quero chamar a sua atenção aqui sobre alguns versículos. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 12, versículos 12 a 20. Olha só quais as informações que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe até nós para nos mostrar a importância da ressurreição de Jesus. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas aí ele diz no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Conseguiu observar aqui a sutileza do apóstolo Paulo em trazer os argumentos de uma forma progressiva para que esses irmãos e nós também possamos compreender a importância da ressurreição de Cristo, mas não somente a importância, a veracidade disso? Conseguiu ver nas palavras de Paulo? O que nós observamos aqui, conforme as palavras do apóstolo Paulo, é que qual é a importância da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, ela confirma que a nossa fé está na pessoa certa. Porque, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se ele não tivesse ressuscitado, por que nós deveríamos colocar a nossa fé nele, em alguém que está morto? Sem a ressurreição de Cristo, essa pregação não valeria de nada. E todos nós estaríamos aqui somente perdendo tempo ou tendo um momento social. Mas não. Nós sabemos que, de fato, Cristo ressuscitou. E esse é o diferencial do Jesus que nós servimos e das outras religiões. Porque para as outras religiões do mundo, as principais religiões do mundo, o seu fundador, o seu líder, o seu profeta, seja quem for, eles permaneceram no túmulo. Os profetas e os líderes do islamismo permaneceram no túmulo. Do budismo, do confucionismo, do espiritismo, do catolicismo, do hinduísmo, seja quem for, seja Buda, seja Maomé, seja Confúcio ou qualquer outro ser que seja, todos esses permaneceram no túmulo, os seus corpos, todos esses, os seus corpos se perderam, se deterioraram no túmulo. Mas o cristianismo ele se distingue de todas as demais religiões porque o seu fundamento não está num líder morto, mas sim em um Salvador vivo. Jesus Cristo não permaneceu no túmulo. O seu corpo ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e vive para todo o sempre. Amém? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. A importância da ressurreição também confirma que o nosso testemunho é verdadeiro. Observou ali que ele disse que nós seríamos falsas testemunhas, porque nós estaríamos testemunhando ou testificando de um Jesus que permaneceu morto. Que valor teria isso? A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados é um testemunho vivo, verdadeiro,
verdadeiro. Portanto, podemos espalhar essa notícia com toda a confiança. Outro fato também é que confirma que fomos libertos realmente do pecado, porque ele disse ali no versículo 17 que se Cristo não ressuscitou, além da nossa fé ser uma fé vã, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Por quê? Porque não teria perdão dos pecados se Jesus não houvesse ressuscitado. Mas de fato ele ressuscitou e pela sua ressurreição, pela sua morte, sacrifício, ressurreição, nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E, além disso, confirma que os salvos, todos os salvos vão para o céu. Isso confirma que todos os salvos vão para o céu, porque ele disse no versículo 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Mas como nós temos a plena certeza que ele ressuscitou, então todos os salvos que partiram desse mundo não se perderam, estão hoje na presença de Deus, nesse exato momento, que é para lá que nós estaremos indo em breve. Está vendo quanta coisa está envolvida na ressurreição do Senhor? Então, irmãos, o que nós sabemos é que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele há de voltar como o rei que ele realmente é. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono.
de toda honra e toda glória, porque Ele morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E um dia, como a própria ilustração nos mostra, Ele sofreu por nós, mas Ele voltará como aquele que Ele realmente é, como o Rei. Amém? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até que esse dia chegue, nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor, participando juntos dessa comunhão, desse culto e sempre lembrando da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém?